De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 11h30 da noite, e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Lá tem todos os programas, mais de 50 programas para você baixar e assistir e compartilhar. Também você pode curtir nosso programa no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lá você pode também mandar sua mensagem para nós aqui, para a gente falar aqui e também organizar a nossa programação cada vez mais customizada, direcionada para as suas necessidades, tá bom? Hoje estamos falando de reforma tributária e de reforma previdenciária. Reforma tributária mais com o doutor Simon Rima e reforma previdenciária com a doutora Deusira Santos. Doutora, essa questão da reforma previdenciária que todo mundo fala, tu quanto economista que eu vejo aí, é raro, aliás não encontrei, mesmo os economistas de esquerda não conseguem não dizer que não é necessário ou consegue dizer que não é necessária a reforma previdenciária. E ela só diz que não existe rombo da Previdência. Também a CPI que teve no Congresso chegou a essa conclusão. O relatório final chegou a dizer que não há rombo da Previdência. Não é isso? Então, onde está, então? Qual o segredo, então, de se falar desse rombo? Por que se fala disso? Professor Daniel, desde sempre, quando se há crise, quando estamos em crise no país, a primeira providência que se fala é vamos reformar a Previdência, como se a reforma da Previdência fosse resolver todos os problemas do mundo. Nós tivemos a Constituição em 88, mudou todo o sistema. Logo em seguida tivemos a emenda constitucional número 20, que reformulou todo o sistema previdenciário. Já tivemos várias emendas constitucionais. Em 2015 tivemos uma alteração gigantesca na pensão por morte. Também tivemos a criação da regra 85-95, chamada de 85-95, mas que realmente é 90-100. Então, assim, durante todo esse tempo, nesses 30 anos de Constituição, nós tivemos várias mini-reformas. Então, se fôssemos observar, não há necessidade da reforma pelo que estão dizendo. Nem para o futuro, porque fala-se que lá para 2040 teria um alto déficit, a Previdência entraria em colapso. Não há essa perspectiva, não? Tem estudos que daqui a 48 anos, no ano 2060, nós vamos ter muito mais idosos. O Brasil deixou de ser um país de jovens para ser um país de idosos, e nós vamos ter realmente um contribuinte para um aposentado. Isso sim vai ter problemas. Mas da forma que se traz a reforma, da forma que ela foi colocada com a PEC 287, ela não vai melhorar e não vai trazer a solução para o futuro. Tá, a senhora disse que, na verdade, há uma má gestão do recurso público e, por isso, há o déficit. E aí a senhora citou como um exemplo de má gestão um caso que não está na alçada do governo, que é a imunidade, as isenções a entidades filantrópicas. Certo? Onde mais estaria, porque nesse caso realmente não depende do governo, porque é constitucional, ele não pode cobrar imposto dessas instituições. Mas onde estaria mais essa má gestão do governo em relação aos recursos da Previdência? Nós temos as renúncias, que agora há pouco mesmo o doutor Simão disse. Renúncias são as renúncias de incentivos fiscais. Isso, são as renúncias, as desonerações, as faltas de cobrança dos devedores da Previdência. Nós temos lá no Congresso, desde 2009, um projeto de lei para alteração das ações de execução fiscal que são necessárias para que a gente possa receber as dívidas que existem previdenciárias desses grandes devedores, e esse projeto não é levado à frente. Tá, e com isso nós deixamos de receber. A Previdência teve déficit em 2016, 2017, esse ano deve chegar a 278 bilhões, dizem as estimativas. Então, somando, teve cento e tantos bilhões em 2016, mais 200 bilhões em 2017, mais 278 bilhões este ano. Quer dizer, receber esses 480 bilhões que são de recursos tributários, de inadimplência de devedores e tal, isso não resolveria o problema, porque pagaria e depois resolveria o problema. Não é um recurso continuado. Só não acha que isso é pouco para resolver o problema do déficit? É pouco nesse momento, mas iniciaria. Mas se acabasse com as renúncias e as desonerações, por exemplo, o programa que tem de refis. Tem muito devedor, muito contribuinte, que ele deixa de fazer os pagamentos porque ele sabe que o governo daqui a um tempo vai soltar um programa de parcelamento onde ele vai deixar de pagar juros. Isso é prejudicial. Então, tem que se ter programas dessa forma, sim, mas quando for realmente preciso. Abrir mão de receita previdenciária não resolve, vai trazer mais problemas. Tá, mas a senhora não acha que o sistema
previdenciário brasileiro é injusto? Eu tenho aqui uns dados, a letrinha está miudinha, mas vou tentar ler aqui para a senhora aqui, que eu peguei aqui na internet, na verdade é uma reportagem da BBC Brasil, e eu peguei essa reportagem lá e fiz uma planilha. Sim. Por exemplo, no Poder Executivo, a média da contribuição hoje é R$ 7.620. No Poder Judiciário chega a R$ 22.245 que um beneficiário recebe de aposentadoria por mês. Olha no Legislativo, chega a R$ 28.593 que um aposentado do Poder Legislativo recebe por mês. Já o regime geral, que é o regime privado, recebe R$ 1.287 em média por mês. Não há uma injustiça imensa nisso? Não teria que ter uma reforma da Previdência, pelo menos para dar um pouco mais de isonomia disso? Por que o funcionário do Judiciário ou do Legislativo é mais importante do que um da iniciativa privada, que muitas vezes trabalha de solo a solo para ganhar um mísero salário durante a vida? É injusto sim, professor, e esse ponto está corretíssimo, porque as reformas que tem, do molde que elas são sempre apresentadas, elas reformam somente para o pequeno trabalhador. Aquele que trabalha sem continuidade, que não tem como comprovar lá no futuro o tempo de contribuição. Essas reformas que existem desde a época do poder militar, que existem desde essa época, elas sim, elas prejudicam somente o pequeno trabalhador e basicamente o trabalhador do regime geral da Previdência Social. A reforma que foi feita em 2003, que deu uma modificada, acabou com a integralidade e paridade, ela começou a fazer valer um pouquinho melhor porque estava tratando já do regime próprio. Mas sim, esse regime traz grandes problemas. Mas tratando de reforma previdenciária só com relação ao regime geral e ao pequeno trabalhador, ela não vai resolver o problema. Tá, então a senhora defende que poderia haver uma unificação dos regimes? Sim, e era essa a base da proposta da PEC 287. Com a unificação, isso era bom, mas com relação a aumentar o tempo de contribuição do trabalhador do regime geral e aumentar a idade, isso era prejudicial. Ok. Sobre esse assunto, tem alguma reflexão? Sim, no aspecto da tributação, o que há duas questões. Essa fonte de custeio, ela tem que ser melhor, digamos, equacionada, porque hoje ela é muito baseada na folha de salários, que é a contribuição previdenciária patronal, na parte do empregador, e isso, em alguma medida, estimula a informalidade, pagamento por fora, não assina tudo na carteira, encarece muito, né, a folha de salário. Então, nesse sentido, o programa de desoneração, ele seria bem-vindo, desde que não representasse renúncia. Porque da forma com que foi feito no último governo, em 2014, por aí, representou uma renúncia de 75 bilhões de reais, porque foi mal calibrada. Por exemplo, uma empresa que pagaria 20% de contribuição sobre a folha de salário passou a pagar 1,5% sobre a receita bruta, e eu falo até pelos meus clientes, vários economizaram bastante com isso. Por outro lado, tem a informalidade no Brasil ainda é muito grande, e essa informalidade ela gera perda de arrecadação. Uma medida, por exemplo, que foi feita há um tempo atrás é a figura do microempreendedor individual, o MEI. Então, aquele feirante, o eletricista, que tem um faturamento aí de até hoje em dia, R$78 mil por ano, a base de uns 6.500. Que é o 6.500. Empresário individual? Isso. Então ele passa a contribuir para a Previdência. Ele é um feirante lá na Feira da Lua, fatura aí até 6.000, 6.500 por mês. Ele passa a pagar 50 e poucos reais só por mês, e com isso ele está pagando a Previdência e está pagando ICMS ou ISS a depender da atividade dele. E se acontecer algum problema com ele está coberto. E isso gera uma arrecadação. Então, nessa parte da tributária, de arrecadação, ela tem que ser revista. O governo ele vai com muita sede em alguns segmentos, e isso gera aí gera o problema, por exemplo, da sonegação. A recuperação, para a gente ter uma ideia, isso que a doutora Deuzira comentou, da sonegação, o passivo tributário hoje, o que tem de crédito tributário, digamos, na perspectiva do governo, passa de 1 tri. Metade do PIB nosso hoje está sendo discutido nos tribunais em relação ao contencioso tributário por conta desses cipoal de regras, né, e outro também porque muitas empresas não pagam, porque não querem, porque não conseguem. Então, isso tem que ser revisto, está errado. Então, isso gera perda de arrecadação, e a recuperação desse ativo que o governo tem é muito baixo. Para a gente ter uma ideia, a Procuradoria da Fazenda Nacional recupera 1% do crédito tributário que ela tem. Então, é ineficaz.
Então isso tem que ser revisto. Professor, e o senhor colocou bem, porque falou assim do legislativo, executivo, judiciário. E essa conta, ela não deveria entrar na conta da Previdência, porque as contribuições que tem lá no artigo 195 é do regime geral. E quando se faz a conta toda, todo o regime próprio está no artigo 40 da Constituição. São receitas diferentes, orçamento diferente. Só que para mostrar o rombo que existe, o governo coloca tudo. Coloca regime próprio, regime geral, assistência, saúde, é tudo na conta da Previdência. Por isso tem o déficit. Mas se fosse separar as receitas e as despesas, não há esse déficit alarmado pelo governo federal. Também uma política econômica recessiva tende a levar ao desemprego e, portanto, uma redução ainda maior de quem contribui, né? Sim, e com as propagandas que o governo fez em massa, o que ele fez? Fez com que o contribuinte deixasse de pagar, de produzir e até pagar as contribuições. Porque quando ele fala assim, vamos reformar hoje porque não vai haver o benefício amanhã, quem vai fazer uma contribuição sabendo que ele está aplicando o dinheiro não vai ter um retorno? Então, cada vez que se fala disso, prejudica ainda mais as contribuições. Vamos fazer o seguinte, a musiquinha tocou, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mais 3 minutos no máximo. É o tempo aí de você dar uma descansadinha, tomar uma água e daqui a pouco a gente volta e vamos arrematar esse assunto aqui sobre reforma previdenciária e tributária. Daqui a pouquinho.